Bom, o que é a Rede Sim, gente? A Rede Sim, ela é uma espécie de uma rede social, ela é uma plataforma Ning, ela funciona mais ou menos como uma rede social, né? Por meio dessa tecnologia, que ela é de fácil assimilação, a gente consegue montar grupos, fóruns de discussão, a gente consegue postar vídeo, fotografias, enfim, realizar uma série de atividades, divulgar eventos, uma série de atividades. E ela é muito fácil de ser manejada, né? Vou passar. Nós, aqui, nesse tempo que a gente já funciona com a Rede Sim, esses 5 anos, nós já temos 6.000 usuários dentro da Rede Sim, 6.000 participantes, na verdade, né? E são pessoas com perfil muito diversificados. A gente tem desde secretário de Estado, tem secretário municipal, tem funcionário servidor de monte, de todos os municípios paulistas e também de outros estados do governo. Isso tem uma diversidade muito grande. E eles estão distribuídos, na verdade, já em mais de 180 grupos. Esses grupos, claro, alguns teve uma frequência uma aceitação muito boa, e outros ficaram vazios, ficaram sem adesão. Parece que a ideia de quando a gente trabalha com as redes é essa mesmo, né? A rede vai meio que as pessoas vão aprovando a atividade que está sendo executada, ou vão, por si só, pela própria prática, essas atividades vão desaparecendo. Bom, o que a gente aprendeu com isso, nesse tempo? A gente aprendeu algumas coisas. Eu acho que uma das mais importantes que a gente aprendeu é nunca confundir, na verdade, o suporte, a plataforma, aí no caso, com a Rede Sim, com a rede propriamente dita, né? A gente entende que as redes sociais é um conjunto de pessoas entre as quais existe vínculo. O que é esse vínculo? Esse vínculo é um interesse mútuo, né? Um interesse comum. São laços mesmo, que a gente, às vezes, não é só o laço profissional, às vezes são laços afetivos, são laços... Tudo isso contribui muito para a participação e para a presença dessas pessoas, para fixar essas pessoas na rede. Essa moça, essa Ana Neves, o Pepe falou sobre o trabalho, sobre esse site que o Pepe indicou para vocês. Tem um trabalho dela muito interessante, é um e-book, na verdade, onde ela tem um capítulo. E ela fala das redes sociais e explica com muita propriedade essa ideia, que a plataforma da rede, na verdade, não é a rede, que a rede é a relação que se cria entre as pessoas, né? São esses vínculos que se formam, que possibilita a troca, o compartilhamento, são, às vezes, vínculos de muita confiança e cooperação. Bom, outra coisa que a gente aprendeu aqui é que, na organização da rede, o social tem sempre primazia. Não adianta a gente querer ter uma rede que funcione de determinada maneira. O que acontece é que, conforme a relação, a troca que vai havendo entre os membros, entre as pessoas que frequentam essa rede, elas vão configurando um tipo de rede. O Augusto Franco, que é uma pessoa que estuda as redes sociais, o que ele diz? Que as redes podem ser, quer dizer, repetindo já o Paul Baran, que é uma pessoa antes ainda do Augusto Franco, que estudou as redes, ele diz que só tem 3 tipos de rede, né? A centralizada, a descentralizada e a distribuída. Agora, esse contorno acontece a partir das relações em rede que as pessoas desempenham quando estão frequentando um grupo, uma rede social qualquer. Essa dinâmica
Claro, o Augusto Franco fala também uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se a gente olhar para esses pontos, nós vamos reparar que eles estão sempre no mesmo lugar. Não são as pessoas que mudam. O que muda é a direção dos fluxos de comunicação. Quer dizer, é isso que muda e é isso que faz com que uma rede seja menos centralizada em termos de poder ou mais distribuída, né? E é interessante também a gente perceber que, durante muito tempo, nós achamos que as redes descentralizadas elas resolviam as coisas. E aí eu acho que esse autor ele também comenta que a rede descentralizada nada mais é do que um monte de redes centralizadas, né? Tem diversos centros. O ideal é a gente trabalhar mesmo na horizontalidade e todos poderem contribuir da mesma forma e com a maior liberdade possível dentro das redes sociais. Essa dinâmica ela é imprescindível porque a gente é imprevisível, porque a gente não consegue, estamos trabalhando com pessoas, né? E elas são sempre determinadas pelo contexto, quer dizer, como eu me relaciono com o outro, não é o conteúdo, na verdade, que vai determinar vai provocar mais relacionamento ou menos relacionamento dentro da rede, né? Na verdade, são interesses que, em determinado momento, impulsionam aquela rede e faz ela produzir uma dinâmica maior e até mudar, possivelmente, o desenho, a sua estrutura. Bom, a outra coisa que a gente aprendeu aí nos grupos, né, que os grupos são espaços muito importantes para a criação de conhecimento, para a troca de informação. Pessoas movidas por um interesse específico, elas se envolvem voluntariamente em um processo de aprendizagem coletivo e formam esse grupo, né? É a ação humana que agora o grupo não vai conseguir funcionar por si só. Ele depende, na verdade, da ação humana, né? Porque a rede não é o site da rede, a rede é a atividade que a gente desempenha, a interatividade que a gente desenvolve com os outros membros. Nas redes sociais, na verdade, tem duas, essas que funcionam pela internet, né? Eu estou querendo dizer, só tem duas formas de relacionamento, né? Ou a gente usa a comunicação que é mais dialógica, o diálogo, a conversa direta entre os membros, ou a gente usa uma comunicação que é mais reativa, que é aquela do curtir do Facebook, outros sites que usam o apoio, eu apoio essa atividade, os próprios links. Então, são essas. Agora, ninguém vai compartilhar em rede o seu conhecimento pessoal se não tiver uma base de confiança, né? Na verdade, é essa confiança que faz com que a gente contribua nas redes sociais, que a gente se exponha e que pode ser uma coisa muito interessante no sentido da inovação, precisa de ter uma base de confiança. E isso a gente cria se relacionando com o próprio grupo, né? Eu acho que, conforme o Pepe estava falando, esse tempo atual é um tempo de exposição, né? Quem fica muito reservado, na verdade, acaba perdendo o bonde da história. A gente precisa, as coisas acontecem na conversa, né? No exercício, nessa ação prática. Bom, quanto mais valor intelectual e humano a gente conseguir agregar a nós mesmos, participantes das redes, e ao próprio grupo, mais sucesso a rede terá. Uma outra coisa que a gente aprendeu também é que muita gente utiliza, por exemplo, no caso da Rede Sim, muitas pessoas querem conversar um assunto específico e, ao invés de utilizar o chat, o correio, ela coloca o seu assunto no público. Eu acho que esse discernimento também é importante, né? A gente poder conversar de forma reservada e das duas maneiras.
Bom, tem algumas dificuldades que a gente ainda, depois de 5 anos, a gente ainda observa com relação, principalmente, à Rede Sim. E acho que até são dificuldades que são também de outras redes, né? Uma é vencer o acesso limitado à internet, são as entradas fortuitas. O que é isso? Muitos dos municípios, que é o nosso maior público na Rede Sim, eles não têm autorização para usar a internet. Isso a gente tem certeza, porque as pessoas se manifestam muito sobre isso nos cursos que o CEPAM dá. Então, o que acontece é que eles entram esporadicamente, e, quando um entra, o outro sai. Então, as pessoas acabam não se encontrando muito, tendo dificuldade para se encontrar na rede. A outra coisa que é difícil é lidar também com o protagonismo das pessoas. Às vezes, um membro muito ativo, uma pessoa que é muito ativa na rede, vai, coloca uma série de coisas e não consegue angariar muita conversa, e ele tem a impressão de estar ali falando sozinho. Então, enquanto alguns são muito ativos, os outros são muito reservados. Então, fica sempre um desequilíbrio. Lidar com esse desequilíbrio é uma coisa difícil. A outra coisa que é importante é monitorar o processo. Quer dizer, a gente tem que todos nós temos sempre que participarmos, né, de uma rede, a gente tem sempre que ficar de olho muito aberto, porque qualquer coisa que emerge, ela tem que retornar para o próprio grupo, a gente tem que trabalhar essas informações. Então, o acompanhamento, o monitoramento do que uma pessoa posta, do comentário feito pela outra pessoa, isso é que faz a dinâmica da rede. E os encontros presenciais, que, na verdade, são os encontros presenciais que acabam estreitando os laços de confiança e cooperação. Eles são importantes. Bom, com relação ao grupo de vocês, o grupo que a gente criou no evento de Sorocaba, aconteceu algumas coisas, né? Nós abrimos esse grupo com esses objetivos. Então, o primeiro objetivo foi o de conectar pessoas e instituições envolvidas no desenvolvimento da gestão pública, motivar o diálogo e o compartilhamento nos processos de aprendizagem, divulgar documentos e notícias, facilitar o intercâmbio de experiências e de opiniões entre os membros. Então, foram esses os objetivos que que nos fizeram abrir esse canal. Agora, é claro, eles podem ser modificados a qualquer momento, né? Isso foi um primeiro passo e está aí para serem mexidos, remexidos e modificados. Depois de 2 meses, quer dizer, esse grupo na Rede Sim, ele tem 2 meses. O que a gente observou nesses 2 meses? Ele teve já verifica-se uma baixa atividade. 3 debates bem bacanas foram colocados, mas eles tiveram poucas respostas. Então, qual foi o primeiro debate que foi colocado lá? Uma pessoa que está propondo a possibilidade das escolas permutarem formadores, usando a rede. Né? Então, ele está dizendo que vocês trocassem informações a respeito dos recursos humanos, pudesse estar trocando pessoas que fossem dar curso em outros municípios. Enfim, parece que essa é uma discussão bem interessante, bem prática, mas não teve grandes respostas ainda, né? A outra pessoa achou que seria interessante detalhar o modelo de cada escola de governo e discuti-lo, enfim, nesse grupo. E a outra pessoa propôs que fosse esse capítulo, Por que inovar?, da publicação Dá para Fazer, que é o e-book lá do IGOV, enfim, propôs essa discussão. Bom, então, aqui a gente está meio que numa encruzilhada, né? A nossa dica para quem está participando desse grupo é que vocês precisam se apropriar desse grupo e ativá-lo, porque só existir o grupo não modifica nada. É importante a gente se apropriar disso e fazer disso algum fórum, um ponto de reflexão
Bom, então é importante se prepararem para postar, interagir, ouvir, perguntar, responder, apoiar, provocar com regularidade. Quer dizer essa regularidade? Também não adianta entrar lá no grupo uma vez por mês, de noite, na minha casa, né? Aqui a gente tem um hábito aqui no CEPAM. A gente chega de manhã, já liga, já deixa, já abre todas as redes que a gente participa. A gente não fica na rede o tempo inteiro. Hora e outra, a gente entra, olha o que está acontecendo, posta uma coisa, sai disso, vai para outra. Isso forma um movimento dentro da rede, né? Porque se as pessoas entram e aquilo está sem frequência, a pessoa se desanima e desiste também e acaba saindo. Bom, eu acho. Bom, eu acho que era isso, né, que eu tinha para dizer, que o grupo está aí, que o grupo pertence a vocês, e eu acho que vocês é que têm que se apropriarem, rever os objetivos e começar a ativá-lo para que ele possa estar contribuindo com o trabalho de vocês, né? Uma forma de interação. Mas também quero deixar claro, gente, que a rede de vocês não é o grupo na Rede Sim, né? Isso é só um apoio, mais uma ferramenta disponível, uma forma de comunicação.